Olá pessoas, como estão? Que coisa maravilhosa, a gente espera basicamente 6 meses para este vídeo aqui, né? Eu pelo menos espero para voltar a fazer esse vídeo que a gente faz no Draft da Free Agency, mas revendo os jogos é sempre muito mais legal. A sua revisão de cada semana da NFL é o vencedores e perdedores. 10 vencedores, 10 perdedores dessa última semana. Lembrando que eu não falo nesses vídeos dos jogos da quinta-feira, porque faz mais tempo que aconteceu, então não vou tratar o kickoff e também não vou falar do jogo de sexta, porque já teve um vídeo sobre do NFL São Paulo Game. Ah, também não tem Monday Night Football, porque também vai ter um vídeo à parte só sobre esse jogo, tá? Vamos começar então com os vencedores. Antes de mais nada, dê like no vídeo se você gosta do nosso conteúdo e se inscreve no canal. Já são mais de 100 mil apaixonados aí por esse esporte maravilhoso e eu tenho certeza que você vai ser mais um deles. Para mim, o primeiro vencedor aqui, mesmo perdendo o jogo, é para isso que serve o vencedores e perdedores, é o Matthew Stafford. Passou das 300 jardas, fez um grande jogo pressionado e quase conseguiu sair com a vitória. É verdade que o ataque dos Rams começou com problemas, mas vale lembrar, o Matthew Stafford teve aí jogador de linha ofensiva saindo machucado, e uma linha ofensiva que não é entre as melhores da NFL, embora tenha melhorado aí no retrospecto recente, e perdeu também no meio da partida o nosso glorioso Puka Nacua! Ele precisa ficar saudável logo, hein? Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo não tem nenhuma novidade sobre ele. O Cooper Kupp apareceu bastante em meio à saída do Puka Nacua. Bom, sobre o Stafford, eu acho que fica evidente o talento dele no jogo de ontem. Evidente. E assim, teve uma interceptação que também pode ser criticada, beleza, eu até entendo, mas o resto do jogo, considerando o contexto, tendo perdido seu principal recebedor junto do Cooper Kupp, e sendo quase que óbvio que as bolas iriam para o Cooper Kupp depois que o Nacua saiu, mesmo assim o Stafford fez uma partida muito sólida, passando as 300 jardas, né? Poderia ter capitalizado um pouquinho mais os Rams em touchdown nas primeiras campanhas, mas fora isso eu acho que sai como vencedor. Outro vencedor é o Jameson Williams, que teve seu primeiro jogo para além das 100 jardas na sua carreira, né? Um jogador que a gente tinha muita expectativa saindo de Alabama, mas que finalmente parece cumprir as expectativas. O Amon-Ra St. Brown não teve um grande jogo, quem apareceu bastante foi o Jameson Williams. Foram só 5 recepções, mas as big plays apareceram e por conta disso ele passou das 100 jardas, né? 5 recepções para 100 jardas, mais 100 jardas e um touchdown anotado. Era um grande questionamento que me fazia quem seria o segundo wide receiver desse time. E quando você é um favorito, você está na primeira prateleira da NFL, pensando em Super Bowl, você precisa ter um ataque um pouco mais completo. A gente sabe da qualidade do Amon-Ra, do Sam Laporta, mas ter um segundo recebedor pode ser muito importante. O Williams sai como vencedor aqui dessa semana. Outro vencedor, eu já falei bastante sobre o TJ Watt, para a defesa dos Steelers, é o Mike Tomlin, que tem mais uma vitória com o seu time não anotando nenhum touchdown ofensivo. Eu acho que essa situação de quarterback dos Steelers ela precisa ser analisada com calma. O Justin Fields teve seus momentos bons, alguns poucos, especialmente passe em profundidade, mas outros bastante ruins também, né, de processamento lento depois do snap, e não foi um grande jogo do Justin Fields. Os Steelers ganharam muito por conta aí de sua defesa, muito por conta da sua defesa terrestre, muito por conta da pressão que fez em cima do Kirk Cousins. Mas o Justin Fields não me passa absolutamente nenhum tipo de confiança, para ser muito sincero, mesmo depois dessa vitória. Aí a gente coloca muito crédito para o Mike Tomlin, que é um dos melhores head coaches da NFL, e busca manter seu tabu vivo, não ter nenhuma temporada com campanha negativa aí na sua carreira. Eu já falei sobre ele ontem, mas a gente tem que falar sobre o Josh Allen o máximo possível, porque o Josh Allen não tem recebedor assim, de primeiro quilate. O Keon Coleman, como eu mencionei no vídeo da segunda, foi o recebedor com mais jardas, 51. E tudo bem, os Bills começaram atrás do placar, os Cardinals deram um senhor susto, né? O Kyler Murray fez uma partida ok também, né? Acho que merece uma menção. Os Cardinals não perderam por conta do Kyler Murray, daqui a pouco eu falo por que também os Cardinals perderam. Mas eles perderam sobretudo porque existe um tornado em Buffalo neste momento, e esse tornado tem o nome de Josh Allen. É realmente impressionante como, assim, quando ele começa a jogar futebol americano, tipo, de verdade, é pique máscara. Lembra o filme com o Jim Carrey? Quando o Stanley Ipkiss coloca a máscara, ele vira o máscara? O Josh Allen é tipo isso, parece que não dá pra parar, parece que tem um tornado em campo e ele encontra jeito de seguir com um ataque em campo e anotando touchdowns e tudo mais. Foram 2 touchdowns passados e 2 corridos. Mais um jogo de 4 touchdowns para o Josh Allen. Ninguém na NFL talvez seja tão capaz de produzir passando em altíssimo nível e correr em altíssimo nível. Eu sei que o Mahomes está um nível acima como quarterback passando a bola, ok? Calma, torcedor dos Chiefs. Mas sendo uma ameaça dupla nesses dois aspectos, eu pelo menos não vejo ninguém no nível do Josh Allen nesse elemento. O Mahomes é um quarterback melhor, mas com uma ameaça dupla,
eu não vejo nenhum outro quarterback, tá? Ah, e o Lamar Jackson? O Lamar Jackson é melhor correndo com a bola do que o Josh Allen, mas passando eu sou mais o Josh Allen, então nesse equilíbrio das duas coisas, é realmente impressionante o jogo que ele fez, realmente impressionante. E tudo bem, a defesa é um pouco frágil e tal, mas ele fez chover, ele resolveu quando o time estava atrás no placar por 2 posses e ganhou o jogo. Isso é um quarterback de elite, mostrou mais uma vez quem é o Josh Allen. O quinto vencedor aqui é a defesa do Bearsão, né? Defesa e Special Team, foi uma vitória bem pique 2006 para o Chicago Bears. Eu não vou me estender muito, mas um destaque aqui para, sobretudo, o Tarek Stevenson, mais uma interceptação aí na sua carreira, terminou o ano muito bem nisso. Eu acho que o Matt Eberflus merece um pouco de crédito aqui, tá? Porque desde que ele assumiu o controle da defesa de Chicago, assumiu aí o play calling, chamando as jogadas, essa defesa do meio da temporada passada para agora é uma defesa muito melhor. Impressionou bastante o Will Levis no segundo tempo. Então, os ajustes foram feitos, a gente tem que tirar o chapéu aqui. Sobre o Caleb Williams, já falei ontem e falei num vídeo para os membros também, tá? Foi um pouco decepcionante essa estreia, mas não vou colocar nos perdedores porque, honestamente, fica difícil, né? Ele é a primeira vez que uma primeira escolha geral do draft vence na posição de quarterback desde 2002, com o David Carr, aí o irmão do Derek Carr. Então, acho que fica difícil colocá-lo nos perdedores porque ele não estragou tudo, pelo menos, né? O sexto vencedor aqui é o Jerod Mayo. Eu estava bastante preocupado com esse início de trajetória do Jerod Mayo. Eu concordava com o fato do Drake May ser reserva nesse início de temporada e a gente vê o Jacob Brissett, um quarterback mais experiente, sobretudo por conta da linha ofensiva de New England, que tende a ser frágil. E ela foi frágil em alguns momentos nesse jogo, mas a experiência do Brissett fez a diferença nessa partida, com ele escapando algumas vezes, correndo com a bola. Eu não sei, sinceramente, se o Drake May fora de casa, com essa linha ofensiva, pelo fluxo que o jogo teve, que Cincinnati começou a querer ameaçar alguma coisa, se teria tido o mesmo resultado. O plano de jogo do Jerod Mayo, como ele mencionou ao longo de toda a semana, era controlar a linha de scrimmage, era correr bem com a bola, era colocar o seu ataque em condições aí boas de ser bem sucedido, e foi isso que os Patriots conseguiram fazer. Do outro lado, o Joe Burrow foi um desastre, daqui a pouco eu falo sobre isso. Ele não foi o pior quarterback da rodada, teve outras pessoas piores, mas é uma decepção. Quem não foi uma decepção, eu falei sobre o Josh Allen, é o ex do Josh Allen. O Stephon Diggs estreou pelos Texans com 2 touchdowns. Eu poderia adicionalmente colocar os 2 quarterbacks como vencedores, porque foi bem divertido assistir essa partida, sobretudo CJ Stroud e Anthony Richardson em profundidade, né? O Richardson teve um belo touchdown para o Pierce, inclusive soltando o braço. Vitória dos Texans, era o esperado, era meu palpite inclusive antes dessa rodada, mas eu queria destacar o Stephon Diggs aqui, né? Porque num ataque com tantas bocas para alimentar, a gente teve o Stephon Diggs estreando bem, estreando com 2 touchdowns. Então ele tem que aparecer aqui no Vencedores e Perdedores, sem sombra de dúvidas. Meu nono vencedor é um quarterback que ele está bastante contestado, mas que ele fez o dele. E eu venho dizendo durante toda a off-season que a expectativa é essa. O Derek Carr, no sistema do Clint Kubiak, ele vai soltar a bola mais rápido e ele vai jogar de maneira mais limpa. Não foi um jogo de 400 jardas, mas foi um jogo de 3 touchdowns, com o Derek Carr visivelmente mais confortável no pocket. Então, em meio a tudo isso, eu espero coisas melhores do ataque do Saints, que até melhorou na reta final da temporada passada. Eu espero coisas melhores do ataque, a defesa a gente sabe que é top 10. Olhe New Orleans, tá? Olhe New Orleans, porque esse time, pra mim, briga por playoff. Eu não sei se vai ganhar a divisão, porque, em tese, no papel, o elenco de Atlanta é melhor, mas olho em New Orleans. E, por fim, meu último vencedor é o Greg Roman. Esse eu bati bastante na intertemporada, sobretudo pela filosofia ofensiva que a gente vê em Los Angeles. Foi um jogo com muito mais corrida em proporção do que passe, e você tem o Justin Herbert de quarterback. Mas deu certo. Os Chargers venceram os Raiders com mais de 100 jardas do J.K. Dobbins, e deu para perceber como os Chargers querem jogar futebol americano no ataque, né? Dominando a linha de scrimmage com a sua linha ofensiva e com o jogo terrestre voando baixo. Agora, daqui a pouco eu falo mais sobre os perdedores, porque vou ter que falar uma coisa. Vamos para os perdedores, então? Bom, vamos lá, vamos para os perdedores. Deixa eu me localizar aqui. Será que eu coloquei plástico bolha demais? Porque ele tá meio assim, né? Então, eu vou colocar um pouquinho menos de plástico bolha, correndo o risco de que o Joe Burrow machuque, mas esse risco a gente já meio que tem. Então eu vou colocar um pouquinho menos de plástico bolha nele, para quem sabe ele joga um pouquinho mais solto. Ó, eu vou colocar só na perna aqui, né, por causa do joelho, tá? Eu sei que ele já machucou punho, a mão ontem, apendicite, já deve ter tido um piriri alguma vez também. Então eu vou colocar aqui só na perna, no joelhinho do Joe Burrow, que a gente sabe que ele já machucou, para ver se ele joga um pouquinho mais solto, né? E quem sabe que ele jogue acordado também, seria bom, né? Seria bastante interessante aí. O Joe Burrow é um dos perdedores dessa semana 1, né? A gente não via ele jogando futebol americano desde a semana 11 do ano passado, no jogo contra os Ravens, no qual ele machucou e não voltaria mais. O Jake Browning
seria o quarterback dos Bengals pelo resto da temporada. Cincinnati terminou o ano com campanha positiva, 9-8, mas fora da pós-temporada em último lugar na divisão. Com a volta do Joe Burrow e algumas mudanças na defesa, o destaque do Geno Stone, que inclusive fez boas jogadas nessa última partida, a gente esperava muito mais dos Bengals, que eram favoritos por 2 posses contra o New England Patriots, por 8,5 pontos, né? Então, 2 posses e tomaram na cabeça. Primeiro quarto, um show de 3 and outs, punt para todo lado. Aí os Bengals foram começando a querer fazer alguma coisa, teve um belo passe do Burrow pro Gesicki, que ele não conseguiu segurar a bola, foi passe incompleto, e na sequência teve um fumble que poderia ter sido touchdown. Claro que teve a casuística do jogo, alguns erros, alguns tiros no pé de Cincinnati, mas o jogo terrestre com o Zach Moss só funcionou na reta final do jogo, e o Joe Burrow também faz parte de tudo isso. Porque se eu falo que um quarterback de elite é o cara que faz chover, é o cara que resolve quando as outras coisas não funcionam, eu só vi isso do Burrow basicamente nessa campanha que quase terminou com um touchdown. Tirando isso, o resto do jogo foi bem apático. Joe Burrow não conseguiu fazer um bom jogo mesmo quando não estava sendo pressionado. Existe a passadinha de pano, que ele estava sem ritmo de jogo, está voltando agora. E também que o Cincinnati Bengals, eu queria entender como é o training camp que o Zac Taylor faz. Será que ele só faz pagode e churrasco? Porque o Cincinnati Bengals agora tem 1 vitória e 8 derrotas com o Joe Burrow como titular nas 2 primeiras semanas. E só tem 1 vitória desde 2020 na semana 1 com o Joe Burrow de quarterback. Ano passado foi a mesma bagunça contra os Browns. Grande defesa, é verdade, mas a mesma bagunça. E agora contra os Patriots, que tem uma defesa sólida, embora minha perspectiva para essa defesa seja que ela não seja tão boa como ano passado, mas é inaceitável. É simplesmente inaceitável esse soninho, essa pressão baixa que eu vi o Cincinnati Bengals ontem. O que me anima? O próximo jogo é senso de urgência até não poder mais. 5h25 da tarde do próximo domingo, pegam o Kansas City Chiefs. E me anima também ver o semblante do Joe Burrow no final da partida. Ele estava visivelmente pistola com a situação. Então, vamos ver se o Cincinnati Bengals acorda, porque é totalmente possível e é muito Cincinnati Bengals e Joe Burrow que os caras joguem desse jeito contra os Patriots para jogar bem semana que vem contra os Chiefs, né? É a cara deles. Agora, 1-0-2 também é possível. Então, mais uma vez começar o ano assim, não é legal, né? Era uma vitória que meio que todos os torcedores dos Bengals, e todo mundo que analisa futebol americano também, com todo respeito aos Patriots, mas marcaram no calendário, e ela não veio. Tem que fazer mais, tá? Porque não dá pra... Eu não vou manter... Vou deixar muito claro isso. Se jogar como ontem e se machucar de novo e perder 3 ou mais jogos, eu não vou manter o Joe Burrow como quarterback de elite, por mais que eu goste do jogo dele. Eu tenho que ser coerente. E eu tô ficando de saco cheio, pra ser muito sincero, de ser feito de trouxa. Porque eu não vou defender o que não me ajudam a ser defendido. Seguindo, o Justin Herbert é outro também que, pelo amor de Deus, né, teve 2 passos completos para mais de 10 jardas. E tudo bem, teve o touchdown, inclusive, que foi uma jogada que ele estava pressionado. Mas é outro também que, assim, não é que... O time não ganhou por causa dele, na minha visão. Eu venho falando durante toda a off-season que, ó, pô, você tem o Justin Herbert, você vai correr com a bola numa proporção muito maior do que passar. Ele é um jogador talentoso, sei lá. Esquisito colocar ele nos perdedores, né? Mas eu achei um jogo pobre do Justin Herbert. Eu também não acho que a defesa dos Raiders seja aquela Coca-Cola toda. Esperava um pouquinho mais do Herbert nesse início, né? Bom, enfim, vamos ver nas próximas semanas. O terceiro perdedor é o Kirk Cousins, porque em meio a tudo o que aconteceu, ter esse ataque à disposição, até conseguiu conectar com o Kyle Pitts e tal, mas ter um ataque desse à disposição foi esquisito. Diga-se que o plano de jogo não foi dos melhores, né? Colocando o Cousins bastante em pistol e tal, eu acho que a melhor versão do Cousins vai ser under center, com bastante corrida e play action. Tá? Essa vai ser a melhor versão do Kirk Cousins, usando o Kyle Pitts no meio do campo, em rotas verticais, usando o Drake London em rotas que cruzam, vez ou outro um tiro em profundidade para o Darnell Mooney. Essa para mim é a melhor versão do Kirk Cousins e a melhor versão, aliás, do ataque do Atlanta Falcons. Eu não vi isso ontem, eu vi um ataque que não correu bem com a bola, mérito de Pittsburgh, claro, e eu vi um Kirk Cousins bastante incomodado pela pressão do Pittsburgh Steelers, mérito, claro, de Watt, do Lex Highsmith, mas um Kirk Cousins fora de sintonia com seus recebedores também, né? Não dá pra colocar só mérito de Pittsburgh aqui, tem um pouquinho de demérito do Cousins, esperava muito mais de Atlanta e viu seus 2 principais rivais da divisão vencendo o Tampa Bay Buccaneers e o New Orleans Saints. Esse era um jogo que muita gente que torce para Atlanta imaginava que ia vencer também, ainda mais com o Justin Fields no seu primeiro jogo pelo Pittsburgh Steelers. Steelers não anotaram nenhum touchdown ofensivo e mesmo assim venceram a partida com os Falcons jogando em casa. Foi feio. Quarto perdedor aqui, ó. Bom, difícil também colocar, porque hoje uma pessoa, muito dinheiro no banco, tal, muito famosa, mas eu vou mencionar a Anitta aqui.
tanta coisa bonita no estádio, valorizando o nosso povo. Bateria de escola de samba, a bateria da Gaviões esteve presente várias vezes, inclusive na quinta-feira no treino dos Eagles. Você ouvia português no estádio e você não ouviu o português da Anitta. Eu acho que isso é um vacilo. Me disseram, eu não consegui confirmar, mas me disseram que o show não passou nos Estados Unidos na Peacock, que é o streaming da NBC, que é onde foi transmitido o jogo lá nos Estados Unidos. Então, se a ideia era vender-se como artista para o mercado americano, mercado latino, e por isso não deu nem um boa noite em português, e se isso aconteceu mesmo, se alguém puder confirmar essa informação, eu não consegui confirmar, aí ficou bem ainda mais feio, né? Você cantou em inglês para ninguém que fala inglês ouvir, e todo mundo que estava aqui no Brasil esperando um show das Poderosas, não rolou? Ó, eu acho vacilo. Honestamente, eu acho vacilo. Porque, para vocês terem ideia, teve um jornalista americano que cobre os Eagles, que estava do meu lado, e perguntou: ela é brasileira? Fica feio, né? Seguindo, Bryce Young, outro perdedor. Já falei bastante sobre o Bryce Young ontem. E eu ainda não decidi se ele venceu o troféu Mac Jones da semana 1. Lembrando que agora ele não é mais calor, ele está elegível. É impressionante, eu vou destacar só um ponto do Bryce Young. É impressionante como o Bryce Young está desconfortável. É visível no semblante dele, na postura dele, até no trabalho de pés um pouco afobado algumas vezes, na tomada de decisões sobretudo, ele está desconfortável. Pode ser que com o passar das semanas, com o Dave Canales, que fez um grande trabalho com o Baker como head coach, pode ser que isso melhore, mas eu não vejo elementos para ajudar o Bryce Young. Se o Bryce Young fosse quarterback aí de times com muito mais entorno, Filadélfia, São Francisco, só para citar dois aí, ou mesmo Kansas City agora, que tem um corpo de recebedores melhor, tem o Travis Kelce, aí a situação seria um pouco melhor. Mas no Carolina Panthers, ele não tem ajuda, e a defesa dos Panthers tende a ser pior nesta temporada do que foi no passado. É uma defesa envelhecida, com vários veteranos, e o Derek Brown machucou. Então, os Panthers hoje são candidatíssimos à primeira escolha geral do draft no ano que vem. É uma tristeza isso que está acontecendo. Meu sexto perdedor é o Trevor Lawrence. Que joguinho sem vergonha do Trevor Lawrence, hein? Cacete, eu tô batendo em todo mundo dessa... Joe Burrow, Justin Herbert, Trevor Lawrence segurou a bola muito mais que deveria em algumas jogadas. Quando ele rendeu nessa partida foi muito no play action ou em profundidade. Ele não conseguiu estabelecer ritmo nesse jogo. Começou até melhor a partida, mas eu acho que é uma questão de ritmo e tudo mais. E aí eu peso um pouco aqui a mão, eu seguro um pouco minha mão, também porque é semana 1. E aí eu vou dar o benefício da dúvida para ele, para o Justin Herbert, para o Joe Burrow, para o ataque dos Falcons com o novo quarterback, e etc, etc. Mas faltou ritmo. E eu não consigo ver ritmo no Trevor Lawrence há algum tempo já. E reza a lenda, ele está saudável agora, né? Porque no passado, claro, teve o elemento das lesões, da lesão, mas agora ele está saudável. Então eu quero ver o Trevor Lawrence apresentando futebol americano um pouco mais consistente, tá? Senão vai ficar eternamente na prateleira do tem flashes. Porque esse jogo foi isso, né? Ele teve flashes. Queria mencionar rapidamente 2 running backs. O Jonathan Taylor teve 3 jardas por carregada. Se ele tivesse tido um jogo melhor e muito mérito da bem treinada defesa dos Texans, o Indianapolis poderia ter uma oportunidade nesse jogo. E o Derrick Henry também não foi tão bem na quinta-feira em jardas por carregada. Aliás, os dois não passaram das 5 jardas, das 50 jardas corridas, né, nessas duas partidas. Na quinta, eu falei que eu não ia falar da quinta, mas eu quis mencionar o Henry junto. São 2 running backs que eu consigo ver no top 5 da NFL aí nessa próxima temporada. Só que o Derrick Henry talvez um pouco menos. Mas o Jonathan Taylor, eu estava com uma expectativa bem melhor, né? Teve muito mérito da defesa dos Texans, mas citando um pouco 2 running backs que acho que ficaram um pouco abaixo nessa semana, acho que os 2 têm que ser mencionados. E citando uma defesa que ficou bem abaixo, eu também bati muito na tecla que eu só não empolgo um pouquinho mais com esse time, porque o Kyler Murray é um quarterback passando a bola que eu não tenho tanta confiança e porque a defesa do Arizona Cardinals é uma bomba. A defesa dos Cardinals cedeu mais de 6 jardas por jogada contra o Buffalo Bills e deixou um trator chamado Josh Allen passar por cima de si, mesmo com os Cardinals acelerando no seu ataque, colocando pontos no placar no início da partida. Essa defesa é muito fraca, ela tende a ser uma das mais fracas da NFL. Falta material humano aqui para o Jonathan Gannon e eu acho que não é semana 1 não. Ela deve ser assim durante boa parte da temporada.
Nono perdedor aqui é o torcedor dos Broncos, que sonhou na pré-temporada. Eu falei várias vezes o calma nós. Falei assim, olha, ele passou muita bola abaixo de 10 jardas, muito passe lá atrás da linha de scrimmage. Ele jogou contra a defesa da reserva dos Packers. Calma nós. Ele fez o que foi pedido e ele tem o seu mérito nisso. Mas, numa situação inóspita, com barulho, contra uma defesa que faz muitos disfarces, a defesa do Mike McDonald, calma nós. E aí o Bo Nix foi isso. Sean Payton ainda tentou tirar ele do pocket, etc., mas não teve jogo terrestre, o Bo Nix ficou bastante exposto e ele não conseguiu conectar em profundidade de novo. Foi um jogo ruim do Bo Nix, né? Sobretudo a primeira interceptação, que ele telegrafa o passe, inclusive, na red zone. Então, claro, isso tudo pego com uma grama de sal em cima, uma pitada de sal, porque é apenas um calouro, né? Então eu tô também com calma nós aqui na análise por ser um calouro. E por isso que eu coloco que o perdedor não é o Bo Nix, porque, honestamente, eu esperava isso, exatamente isso do Bo Nix. Lembra que eu falei lá atrás, olha, se ele tiver o pior jogo do mundo, eu não vou falar que já era. Só que o torcedor dos Broncos estava imaginando que ele tinha o Patrick Mahomes de quarterback. Também porque não teve dignidade na posição nos últimos anos. E é só um jogo, deixando muito claro, é só um jogo. Mas calma nós, porque existem problemas, ele é um calouro. Assim como o Caleb Williams, que é um cara teoricamente mais talentoso, atleticamente, teve problemas, o Bo Nix também teve problemas. E tudo bem. Mas calma nós, tá? Não criem expectativas muito além do que é o Bo Nix agora, certo? E vale lembrar, eu vou analisar esse jogo para os membros, tá? Seattle e Denver. O elenco de Denver deixa muito a desejar. Não tem jogo terrestre. Simplesmente não tem jogo terrestre. Não tem linebacker. Só tem o Pat Surtain nessa defesa. Então calma nós. E o 10º perdedor é você que imaginava... É você. Tudo é você. É você que imaginava que eu ia esquecer de Baker Mayfield. Eu sei, você é torcedor de Washington, você é torcedor de Tampa, já estava olhando e falando assim, sempre os mesmos times, nunca fala do meu time. Washington e Tampa, curte maldito, não assistiu, não tá nem aí, preguiçoso, só fala de quarterback, só fala de Joe Burrow. Eu assisti. E eu quero colocar aqui, sobretudo você que achou que eu não ia falar desse jogo, mas quem é perdedor é quem não quer em Baker Mayfield, inclusive eu mesmo. Quando eu vou na padaria, às vezes, a padaria aqui do mercado do lado, inclusive, às vezes o pão tá tão bonito, às vezes o padeiro faz um trabalho tão bonito com aquele pãozinho, e às vezes parece que a massa tá um pouco crua, falta consistência pro padeiro aqui da padaria do Sugar Bread, aqui do lado de casa. Falta consistência pro Baker Mayfield, esse é o grande problema dele. Mas quando o Baker acorda se sentindo perigoso, hein? Que jogo bonito do Baker Mayfield. Trabalhando muito bem contra a marcação em zona de Washington, soltando a bola rápido, com confiança. Quantos touchdowns foram? 4, né? 4 touchdowns. Que jogo... Tudo bem que a defesa dos Commanders é um monte de veterano que não seria titular em alguns times da NFL, né? Ok, especialmente secundária, que é uma bomba. Mas que jogo bonito do padeirão, hein? Esse pãozinho saiu bem, muito bom. Preciso elogiar Baker Mayfield aqui pra gente terminar. Ó, não falei de várias coisas que eu poderia ter falado, mas a semana é bem longa, tem várias coisas, tem vários vídeos ainda e tem exagero fato nessa quarta-feira, tá bom? Eu analisei vários jogos exclusivamente para os membros, incluindo esse Seattle e Denver. Então, se você quer mais conteúdo, assina o Like Plus, eu tenho certeza que você vai assinar. Você clica aqui embaixo em Join, tenta um mês, vamos fazer assim, vamos combinar. Tenta um mês. Tenta um mês. E se você não gostar, você cancela, não tem problema, tá? Tenta um mês. Um refri, você vai pagar isso. Se você não gostar, você cancela, certo? La garantia, sou Joe. Fizemos todos os tracks que podíamos. Faltou algum vencedor, algum perdedor? Coloca aí nos comentários. Um beijo carinhoso. Bom resto de semana pra vocês. Amanhã eu volto com a Exagero Fato e quinta com os palpites. Tchau!